abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 24. Alguém pode dar a luz lá para mim, por favor? Acender o lampião, por gentileza. E os outros também. O primeiro do outro. Isso. Obrigado, viu? Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 24. Evangelho de Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, verso 24. Eu quero pensar com os amados nessa noite sobre mais que uma pescaria. Mais que uma pescaria, tá bom? A Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 24 em diante. Amém? Estamos chegando lá. Diz assim a palavra do nosso Deus, verso 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Respondendo Pedro: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estater. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Até aí, meu amado, feche seus olhos mais uma vez, não o seu coração. Deus bendito, Deus amado, nos conduz em Tua palavra. Que nesse momento o velho homem se cale, que somente o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, necessitamos ouvir, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais que uma pescaria, né? É sobre isso que eu quero pensar com você, dentro deste texto, dentro dessa passagem com os irmãos. E é interessante, meu amado, que Jesus ele está caminhando com os seus discípulos, ele está andando com os seus discípulos, ele cura um jovem possesso, depois ele fala acerca da ressurreição do próprio Jesus, do próprio Cristo, e então eles se dirigem a Cafarnaum. E de imediato, alguns que ali estavam cobrando impostos, né? Que era muito comum, aqueles que entravam na cidade, serem cobrados ou serem taxados para que pudessem pagar os impostos. E geralmente era cobrado de pessoas estrangeiras, de pessoas que não pertenciam ou não eram judeus, estavam apenas peregrinando por aquelas terras. Mas Jesus então, ao saber disso, ao saber que o povo ou aqueles que cobravam impostos estavam perguntando para Pedro: Pedro, cadê o imposto? Você, o mestre, não paga impostos? Jesus então indaga a Pedro: Pedro, quem deve pagar impostos? Somos os filhos ou os estrangeiros? E Pedro então disse: os estrangeiros. Logo nós não temos nenhuma dívida, logo nós não temos que pagar impostos. Mas pelo bom testemunho, pelo bom exemplo, nós assim vamos fazer. E meu amado, aquilo que parecia algo tão simples, Jesus traz uma lição importantíssima para nós, aí principalmente para Pedro. O interessante é que os discípulos estavam todos ali, todos estavam reunidos com o Senhor, todos haviam acabado de chegar junto com o Senhor, estavam ali, passaram pelo jovem possesso, passaram pelo ensinamento de Jesus a respeito da ressurreição, caminharam até Cafarnaum, todos estavam ali, os 12 reunidos. Mas quem Jesus estava ensinando ali? Quem foi pego ali para poder trazer uma lição nessa passagem? Unicamente Pedro. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é o que Deus tem para a vida de um, Ele não tem para a vida dos outros. O que Deus tem para trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar na sua vida. O que Deus tem para fazer em você, Ele vai fazer em você. E o que muitas vezes nós queremos é comparar a nossa vida com a vida do outro, comparar o nosso ministério com o ministério do outro, comparar as nossas ações com as ações do outro. Porque o que nós precisamos entender é que o Senhor tem uma história, um projeto, um plano para cada vida. E o que Deus vai trabalhar na sua vida é diferente do que Deus vai trabalhar na vida do outro. E meu amado, foi assim com Pedro nesse momento.
neste texto. O Senhor estava pronto para ensinar, para trabalhar unicamente na vida de Pedro. O Senhor, então, para dar um bom testemunho sobre o pagar impostos, ele diz para Pedro, vamos lá para o verso 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estater. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus, para dar um bom testemunho, para dar um bom exemplo, para dar um ensinamento também, ele não tinha obrigação nenhuma, mas o que Deus queria fazer na vida de Pedro era muito mais particular com Pedro, e é muito mais preocupante com Pedro do que com os demais. O Senhor estava focando aqui, não era no imposto, não era nos cobradores, não era no dinheiro, era unicamente no tratar na vida de Pedro. No cuidado, no ensinamento que Jesus estava fazendo com Pedro. E nós precisamos lembrar que Pedro era um pescador. Pedro era um homem que de fato vivia da pesca. Obrigado. Então, muito bem, Pedro sabia muito bem os truques, as artimanhas, os jeitos certos de usar ou de pescar peixes. Ele vivia disso até o Senhor o encontrar. Até o Senhor falar com Pedro, ele era um grande homem, um grande pescador. Ele vivia disso. O seu ganha-pão, o seu sustento vinha disso. E uma das lições que nós precisamos entender é que Deus vai usar cada um no seu devido lugar. Jesus não chamou Lucas, Jesus não chamou outro apóstolo, Jesus não chamou nenhum outro para pescar. Ele chamou aquele que entendia do assunto. Ele chamou aquele que de fato ele poderia trazer uma lição muito importante. O Senhor, ele usa cada um no seu devido lugar. Porque quando nós estamos no nosso devido lugar, no nosso jeito, nossa maneira, nós podemos ser, o Senhor pode tirar o melhor de nós. O Senhor sempre tira o melhor de nós. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o Senhor diz para Pedro: Pedro, vai ao mar. Ora, onde que tem peixe? No mar, na água, não é? O Senhor dá uma dica muito simples aqui para Pedro: Pedro, vai ao mar. É ali que eu vou começar a operar na sua vida. E o que nós precisamos entender é que o Senhor não somente dá uma lição simples ou uma dica simples para Pedro, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser dirigidos por Deus. Antes de fazer qualquer outra coisa, meu amado, na sua vida, aprenda a ser dirigido pelo Senhor. Aprenda a consultar ao Senhor, aprenda a buscar ao Senhor, aprenda a buscar a direção de Deus para a sua vida. O que muitas vezes acontece é que nós colocamos primeiramente os carros na frente dos bois. Nós atropelamos as coisas, nós tomamos a iniciativa e depois consultamos ao Senhor quando as coisas dão errado. Mas o Senhor ensina Pedro primeiramente a ser dirigido pelo Senhor. Ora, Pedro sabia muito bem que no mar era onde se pescava. Ele sabia muito bem que os peixes se davam no mar. Ele era um pescador. Mas o Senhor estava mostrando para ele que quem estava no controle, na direção, era o Senhor. Quem estava conduzindo a vida de Pedro naquele momento, quem iria mostrar os passos que ele deveria seguir, era o Senhor. Então, meu amado, seja dirigido pelo Senhor. E uma das coisas mais importantes que nós vamos ver aqui: não pule as etapas. Não pule o processo que Deus vai trabalhar na sua vida. Não pule o processo que Deus vai te ensinar. Não pule o processo que Deus vai, muitas vezes, te apertar, né? Te espremer, te ensinar para o seu crescimento. O que nós muitas vezes queremos é agilidade, é que o processo seja encurtado, é que o processo e os resultados aconteçam logo. Mas o processo de Deus muitas vezes é demorado. Mas nós precisamos entender que quem está dirigindo é o Senhor. Nós não sabemos nada, ainda que possamos ser pescadores. Quem dirige os nossos passos é o Senhor. Ainda que Pedro sabia muito bem a artimanha da pesca, ainda que Pedro sabia muito bem, conhecesse os mares ali envolto de Cafarnaum, ele sabia muito bem quem iria dirigir os seus passos era o Senhor. Quem iria conduzir a etapa da sua vida ali naquele processo era o Senhor. Então nós precisamos entender que para nós podermos ver os resultados que Deus vai fazer, nós precisamos seguir a direção de Deus. Não por etapas. Busque a direção do Senhor para a sua vida, busque a direção do Senhor para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para que você possa ver os resultados de Deus na sua vida, não por etapas. Aprenda a ser dirigido pelo Senhor.
E só há duas maneiras que nós sermos dirigidos pelo Senhor. A primeira maneira é através da sua palavra. É quando o Senhor fala conosco. E a segunda é quando nós falamos com o Senhor. Nós falamos, buscamos a direção de Deus. E agora? Para onde eu vou? E o Senhor fala conosco através da sua palavra. Por isso a oração e a palavra do Senhor, elas são indispensáveis na vida do cristão. Meu amado, você vai cansar de ouvir eu falando sobre esses dois aspectos para a sua vida. Em cada mensagem, quase que 100% delas, eu vou falar sempre sobre a palavra do Senhor e a oração na vida do cristão. Porque elas são indispensáveis para a nossa vida, para o nosso crescimento. Nós queremos ouvir a direção do Senhor. E as pessoas estão buscando a direção do Senhor através das revelações. Do Senhor te mandou dizer. E esquecem de se ajoelhar e de fazer da palavra do Senhor o seu alimento diário. Porque é aqui que contém a palavra de vida eterna. São elas que nos dirigem para que mar nós devemos caminhar. Que mar que o Senhor quer que nós possamos tirar os peixes de lá. Então aprenda a ser dirigido pelo Senhor. Aprenda a buscar a direção de Deus plena e total para a sua vida. Vai até o mar. É ali que Deus vai operar na sua vida e na minha. Para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A segunda coisa, lança o anzol. Parece que o Senhor está falando com alguém que não se conhece, não é? Com alguém que não sabia pescar. Talvez essas instruções seriam muito úteis para mim, né? Como pescar. Deixa eu dar um ensinamento aqui rápido para você como pescar. Mas o Senhor estava falando com alguém que sabia do assunto. Com alguém que já cansou de pegar o barquinho, subir em alto mar e trazer peixes. Para alguém que muitas vezes dependia do seu sustento para a sua família através da pesca. O Senhor não está falando com o Zé Ninguém. Mas o que o Senhor nos ensina aqui é que nós devemos usar os equipamentos certos. E muitas vezes nós queremos usar o equipamento errado. Nós queremos usar as coisas da forma errada, da maneira errada, do jeito errado. O Senhor diz para Pedro, lança o anzol. E nós estamos o quê? Jogando a rede. Enquanto nós precisamos aprender a usar o anzol. E o anzol, meu amado, você precisa aprender a manusear ele, porque senão você vai furar o dedo. Você vai se cortar com ele. É capaz de alguns até colocar de ponta cabeça, porque não sabe usar o anzol. Para que nós possamos ver os resultados do Senhor, nós precisamos aprender a usar os equipamentos certos na hora certa. Como que você tem usado a sua oração? Somente quando a coisa aperta? Somente quando as coisas estão difíceis? Somente quando você vai dormir, você diz, Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém? Como você tem usado o seu jejum, o seu tempo com Deus? Somente para buscar aquilo que te interessa? Somente para barganhar com o Senhor? Como você tem usado a palavra de Deus na sua vida? Somente no domingo à noite, aí lá. Nós precisamos aprender a usar os equipamentos certos para vermos os resultados de Deus. Nós precisamos aprender a usar aquilo que o Senhor nos coloca em nossas mãos para que nós possamos ver os resultados de Deus. Aquela pescaria não era com rede, não era com barco, era ali, no anzol. E sabe, meu amado, muitas vezes seria muito mais prático, né? Lançar a rede e trazer vários peixes. E pegar ali ou ver o resultado de Deus. Mas uma vez que o Senhor manda nós lançarmos o anzol, o Senhor está dizendo, olha, é preciso ter paciência. É preciso aprender a esperar. É preciso lançar o anzol e ficar ali segurando. Até o momento necessário. Quando que o peixe iria fisgar? De imediato? Nem sempre. Mas é preciso aprender a esperar o tempo certo. E muitas vezes lançar o anzol é ficar ali de pé, debaixo do sol. Quanto mais você acha uma sombrinha. Mas ficar ali esperando a boa vontade sua, do peixe. E nós precisamos entender que lançar o anzol, os resultados eles não dependem de mim e de você. O nosso papel é lançar o anzol. Os resultados dependem de Deus. E é no tempo dele.
E muitas vezes lançar o anzol, meu amado, você tem que ficar esperando o peixe. E nem sempre o peixe que vai fisgar é o peixe que você espera, é o peixe que você quer. Você espera pegar um tucunaré, um pintado, mas aí vem aqueles disquinhos, né? Vem piranha, vem tudo peixe ruim que você não quer. E o que você faz? Você tira ele do anzol, lança o anzol de novo e fica esperando. Não sou expert de pescaria, mas já fui pescar algumas vezes. E quando pescaria exige paciência. E o principal, silêncio. Então a pescaria diante do Senhor muitas vezes é entre você e Ele. É você lançar o anzol na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu espero os resultados que o Senhor tem para mim. Mas em silêncio. Porque não há pescaria com barulho. O barulho afugenta os peixes. Eles não vêm. E nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. O tempo do Senhor, na tranquilidade, na calmaria, na intimidade com Ele, no seu quarto de oração, no seu tempo de oração, com o Senhor. É ali que se lança o anzol e espera os resultados que vêm do Senhor. A sua parte, o que você precisa fazer é ir até o mar e lançar o seu anzol. E esperar os resultados do Senhor. Uma outra coisa. Diz: e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Uma lição preciosíssima aqui para nós. Porque não somente basta nós irmos até o mar, não somente basta lançar o anzol, é preciso estar atentos aos sinais. E o Senhor nos mostra, Ele nos dá sinais. Não basta somente você lançar o anzol e deixar lá a varinha boiando, firmar ela na rocha lá e tirar uma soneca, porque o peixe vai pegar a sua isca e vai embora. O Senhor diz para Pedro: Pedro, quando o peixe fisgar, o primeiro que fisgar, você vai sentir um puxãozinho no anzol. Você vai sentir ali esticando. Você vai perceber que algum peixe pegou ali. E você tira ele. Esperar o tempo de Deus. Entender que o Senhor não está muito mais interessado no tratar, no trabalhar na nossa vida. É estar atento à direção de Deus. Porque muitas vezes o Senhor vai dirigir a nossa vida, mas o que nós vamos fazer é ir para o outro lado. É tomar outro rumo. É não querer entender que aquele plano ou aquele projeto, de fato, é o que Deus tem para a nossa vida. Meu amado, esteja atento aos sinais do Senhor sobre a tua vida. Esteja atento àquilo que o Senhor tem feito. O que Deus tem falado ao teu coração, o que Deus tem mostrado através da sua palavra. O que muitas vezes os cristãos fazem é que eles vêm para a igreja, o Senhor fala com eles, mas na segunda-feira já esqueceram de tudo, porque não estão atentos aos sinais, não estão atentos à fisgada do peixe, não estão compreendendo o que Deus está fazendo na sua vida, ou o caminho que o Senhor está trilhando, mostrando para a sua vida. E nós insistimos no erro. Insistimos e persistimos nas dificuldades, nas lutas. Não é que só há lutas e dificuldades na vida do cristão, mas é que ele não está atento à fisgada do peixe. Ele não está atento ao peixe puxando a linha. Ele não está atento a Deus mostrando para ele a direção que Deus quer trilhar em sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida. Ele insiste em virar as costas e continuar olhando para o outro lado. Numa pescaria você precisa estar atento à fisgada do peixe, porque senão você não vai conseguir pegar nada. O peixe vai vir, vai comer a sua isca e vai embora. Vai seguir o rumo dele. É preciso estar atento, meu amado, àquilo que Deus tem falado ao teu coração, à tua vida, à tua casa. É preciso estar atento aos sinais do Senhor. É preciso estar atento ao agir de Deus. É preciso estar atento à direção do Senhor para a tua vida. É preciso nós compreendermos e buscarmos a direção do Senhor. O Senhor não estava simplesmente interessado no pagar impostos. Ele estava interessado em ensinar Pedro. Ali era um tete-a-tete entre Jesus e Pedro. E os demais?
O mesmo Pedro que negou o Senhor foi o mesmo Pedro que foi ensinado pelo Senhor. Foi o mesmo Pedro que foi desafiado a ser o líder da igreja. Porque nós não compreendemos muitas vezes o agir do Senhor, mas precisamos entender que Deus está no controle e na direção. O que Jesus fala para ele? Tira-o. E aí continua o verso dizendo: e abrindo-lhe a boca, acharás um estater. O que muitos fariam? Tirariam o peixe, pegariam a sua faca, já cortariam o peixe ali no meio, não é? E buscariam alguma coisa. Mas é preciso estar atento ao direcionar do Senhor, às instruções de Deus. O que Deus fala para Pedro? Pega o peixe, tira ele da água e abre a sua boca. E você vai achar os resultados. O Senhor dá 4 instruções para Pedro, que todas essas instruções que Pedro segue, ou se ele seguisse cada uma dessas instruções, ele veria o resultado do Senhor. O Senhor dá 4 instruções para ele, que depende unicamente dele. Os resultados, o que Pedro encontraria, que era o estater, dependia do Senhor. Só o Senhor para colocar um estater ali dentro. Mas até esse momento, o agir dependia de Pedro. O que muitas vezes, meu amado, nós esperamos o sinal do Senhor, milagres acontecendo, anjos descendo. E o que o Senhor diz para mim e para você: vai até o mar, lança o anzol, espera o peixe fisgar, tira ele da água, abre a sua boca. Mas, Senhor, isso dá muito trabalho. Vou pescar não. Pescar é cansativo. Tem uns pescadores aí que sabem, né? Volta acabado. Por isso que eu nem vou pescar, que é cansativo. Pescaria dá trabalho. Ainda que muitas vezes seja prazeroso, ainda que muitas vezes seja uma terapia, ainda que muitas vezes seja satisfatório, né? Você gosta de comer um peixinho frito, né? Assado ali na brasa. Que maravilha, os resultados são maravilhosos, mas até pegar o peixe, até chegar aquele momento é difícil. E muitas vezes nós queremos ver os resultados do Senhor na nossa vida, mas até chegar esse momento dá trabalho. É trabalhoso. É luta em cima de luta. O pecado bate na porta. Mas cabe você escolher o Senhor ou o pecado. Basta a mim e a você escolher o que nós vamos de fato alimentar a nossa vida. Meu amado, o Senhor trouxe as instruções para Pedro. O que Deus iria fazer? Dar um estater dentro de um peixe. Somente o Senhor poderia fazer isso, mais ninguém. Nenhum outro poderia fazer algo tão sobrenatural como o Senhor. Somente Ele poderia colocar um estater, porque Ele é o Senhor de toda a criação. Mas para chegar nesses resultados, Pedro teria que ter trabalho. Pedro teria que seguir passo a passo as instruções do Senhor. Não era para lançar a rede e pegar qualquer peixe. Havia o peixe específico. Não era o segundo ou terceiro peixe que fisgasse, era o primeiro. Havia instruções tão claras como a água, mas ele precisava seguir claramente, passo a passo. Não insista ou não lute naquilo que o Senhor não mandou você lutar ou insistir. Não gaste a sua força, as suas energias naquilo que não provém do Senhor. Não dispense as suas energias ou as suas lágrimas com aquilo que não é de Deus para a sua vida. E muitas vezes nós insistimos. E quando as coisas não dão certo, mas Senhor, por quê? Por que nada acontece na minha vida? Por que as coisas não dão certo? Por que não há uma solução, uma direção aqui? Senhor, eu vou largar a mão disso. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você: você está seguindo as instruções? Você está seguindo passo a passo a direção que eu estou te dando? Mas Senhor, eu já sei. Tantos anos pescando, tantos anos conhecendo isso. Pode deixar comigo que eu sei. É para pegar um peixe? Pode deixar, Senhor, eu vou lá, não precisa dar instrução nenhuma não. Deixa comigo, eu resolvo isso, vou chamar mais João, nós vamos lá. Deixa com nós. Nós conhecemos, nós sabemos. 30 anos pescamos, Senhor, fique tranquilo.
e nós achamos que sabemos alguma coisa. Mas o Senhor quer sempre nos ensinar algo novo. O Senhor quer sempre mostrar algo novo para a nossa vida. O que nós precisamos entender é que há um processo envolvido nisso. Há um passo a passo, há um direcionamento do Senhor, há um caminhar do Senhor, uma trilha que o Senhor nos permite caminhar. Vá até o mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abre a sua boca, e lá está o estater. O estater equivalia a 4 dracmas. Era 2 dracmas de imposto por pessoa. E o Senhor manda Pedro, vai lá, entrega o estater, correspondente a 4 dracmas, para mim e para ti. Mas por que os outros não pagaram o imposto? Por que o Senhor só pagou o imposto dele e de Pedro? Porque o que Deus tem reservado para um, Ele não tem reservado para outro. O que Deus quer trabalhar na sua vida é entre você e Ele. O que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer trabalhar em você é entre você e Ele. Os outros não precisam saber. Os outros não precisam compreender, não precisam saber o que Deus está fazendo. Talvez o Senhor podia muito bem falar para Judas, paga o imposto aí da turma aí. Eu vou ali com Pedro. Nosso imposto é diferente. Judas, resolve aí a questão aí do tributo aí, pague a da galera aí, deixe que o meu e de Pedro a gente resolve. Porque o que o Senhor vai fazer na vida de Pedro é diferente do que Deus ia fazer na vida dos outros. O que nós precisamos compreender isso, entender essa verdade, entender isso para a nossa vida, para o nosso caminhar. Meu amado, esteja preparado para o agir de Deus. Esteja preparado para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas esteja disposto a ir até o mar, a lançar o anzol, a esperar o peixe fisgar, a pegar o peixe, abrir a sua boca e ver os resultados. É um processo, é um trabalhar de Deus na minha vida e na sua. É um trabalhar do Senhor na nossa vida constantemente. Apenas siga as orientações de Deus para a sua vida, para o seu crescimento. Apenas confie que os resultados que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua são muito melhores ou muito mais satisfatórios do que todo o esforço, todo o empenho que nós possamos dedicar ou fazer. Apenas confie. Não importa o quanto você se acha um pescador, sempre há uma estratégia nova, um processo novo para ser feito, para ser cumprido. Apenas ouça as instruções daquele que é conhecedor de todas as coisas, daquele que detém todas as coisas nas palmas das suas mãos, daquele que sabe de todas as coisas. Apenas confie na direção do Senhor. Apenas confie naquilo que Deus tem para fazer na sua vida em todo o tempo. Que Deus conduza o teu coração, meu amado. Que você possa seguir as orientações, as instruções do Senhor. Nem sempre é simplesmente uma pesca. Às vezes é muito mais do que uma pesca. É um tratar de Deus na minha vida e na sua. É um trabalhar do Senhor na nossa vida. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. Que Deus te abençoe, que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida. Eu quero orar por você e com você. Deus de graça, nós te bendizemos, nós te louvamos por aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, por aquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas constantemente. Apenas nos ensine a seguir as tuas instruções, o seu direcionar, as suas ordens, o seu conduzir para a nossa vida. Apenas nos conduz em tua presença, porque isso é maravilhoso. Isso é incomparável, isso é a melhor coisa que nós podemos desejar para a nossa vida, é o seguir as tuas instruções, é seguir a tua direção, é seguir as tuas ordens, o teu conduzir para a nossa vida. Nos direcione, Senhor Deus, em todo o tempo, a seguir a tua palavra, a permanecer fiel em tua palavra, em teus caminhos, a seguir a tua orientação, o teu conduzir, o teu agir, o teu direcionar para a nossa vida constantemente. Nós te bendizemos, ó Senhor Deus. Nós te louvamos em todo o tempo, em cada momento. Nos conduz naquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós.
Pai, que o Senhor nos ensine constantemente a buscarmos a Tua palavra, a Tua presença, o Teu ensino, a Tua verdade. Em nome de Jesus, derrame a Tua graça e a Tua proteção e a Tua provisão em nossas vidas. Amém e amém.